E aí, como que está a sua quarentena? Meu nome é Diego Maciel, eu sou psicólogo do Espaço Consciente, e eu vou falar hoje um pouco sobre como que a gente pode lidar com essa situação de uma maneira construtiva. Como profissional clínico e até como pessoa, o que eu tenho observado? Que existe uma diferença, apesar das pessoas estarem passando por uma situação diferente, a gente vê que as pessoas têm reações muito diferentes a essa situação. Algumas pessoas conseguem encarar a quarentena de um modo construtivo e outras têm um foco muito excessivo em tudo aquilo que eles perderam. E é justamente por esse foco, da parte do que você perdeu, tudo aquilo que você não consegue mais fazer, isso tem levado algumas pessoas a ter um nível de sofrimento maior, aumentando a incidência de depressão, de ansiedade e assim por diante. E é justamente por isso que vamos falar hoje sobre como que a gente pode mudar a nossa mentalidade, que tem a ver com o nosso conceito de mindset. E a partir desse conceito, como que a gente pode mudar a nossa reação emocional e o nosso estado de ânimo como um todo. Para isso, a gente precisa entender o conceito de mindset. O mindset ele é um conceito que foi proposto por uma psicóloga nos Estados Unidos, a Carol Dweck. E o que seria esse mindset? Esse mindset tem a ver com o nível de... a tradução dela seria como um conceito de mentalidade. Ela tem a ver com uma concepção implícita que nós temos em relação a nós mesmos. Ele divide em dois tipos de mindsets. Algumas pessoas possuem um mindset fixo, que são aquelas que acreditam, embora elas nunca tenham parado para refletir sobre isso, elas acreditam que elas têm, que o seu nível de habilidade ou nível de inteligência, ele é fixo. Ou seja, essas pessoas acreditam que a gente nasce bom ou não em algumas coisas. E a partir da prática a gente consegue melhorar, mas a gente não consegue mudar o nosso nível de habilidade em alguma coisa. Por outro lado, nós temos pessoas que têm essa concepção implícita do mindset de crescimento, que elas acreditam que elas podem sim melhorar o seu nível de inteligência, seja ela a inteligência cognitiva normal ou a inteligência emocional, que é o que nos importa nesse momento. E para ilustrar essa situação, eu queria contar um pouco da minha história. Eu sou psicólogo e sou professor de psicologia também. E quando a quarentena começou, eu me senti muito frustrado, porque, porque inicialmente a gente começa a focar muito naquilo que a gente perdeu com o isolamento, né? Eu perdi, por exemplo, eu não poderia sair no final de semana mais, eu tive que mudar toda a minha rotina durante o dia. E o meu maior desafio foi ter que aprender a lidar com a tecnologia e superar a minha versão de falar diante de uma câmera. E isso era realmente muito irritante, sabe? Porque, sei lá, a tecnologia sempre foi muito irritante para mim. Ter que aprender todas as plataformas e eu tinha realmente uma versão muito grande em relação a falar diante de uma câmera. Mas daí o que aconteceu? Depois de 9 dias, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não era tão incompetente assim em relação à tecnologia. E que, na verdade, quando você se esforça, se você continua aprendendo, com o tempo você vai melhorando. Ou seja, em vez da gente focar em tudo aquilo que a gente perdeu com a quarentena, se a gente conseguir focar em todas as coisas que a gente conseguiu aprender diante dessa situação, a gente vai aprender algo que é notável com o ser humano, que é a capacidade do ser humano lidar criar formas inovadoras de lidar e a capacidade que o ser humano tem de se superar diante das situações adversas. E foi nesse momento que eu comecei a ver que eu poderia sim aprender a falar online. Eu aprendi que eu poderia atender pessoas do Brasil inteiro com essa metodologia, que eu não precisaria necessariamente me deslocar até o local de atendimento. Eu aprendi que alguns tipos de aula, eles são muito melhores quando eles são feitos online do que quando é presencial. E aprendi também que eu consegui economizar cerca de 90 minutos por dia de deslocamento, que eu não preciso dirigir mais. Ou seja, para a gente finalizar essa breve apresentação, a gente pode concluir que existem dois tipos de mindset. A partir da mesma situação, a gente pode encarar isso de vários modos. Uma delas tem a ver com o mindset fixo. Como que a gente entra automaticamente no mindset fixo? Quando a gente entra naquilo tentando determinar, será que eu sou bom nisso? Então, quando você começa a pensar, será que eu sou bom
inteligência emocional? Será que eu consigo realmente lidar com as minhas emoções? Se você entra num processo de aprendizado, tentando determinar se você é bom ou não, você já entra no mindset fixo. Quando você está no mindset fixo, você tem uma reação muito diferente ao fracasso. Porque quando você sente que o seu valor pessoal depende do seu desempenho daquele processo, você, além de você ficar mais tenso, você se torna muito persistente diante das dificuldades. Porque toda e qualquer dificuldade não significa que você não está aprendendo o suficiente com aquela situação. Significa que você é um incompetente, e se você é incompetente, você não serve para isso e você desiste. Por outro lado, se você entra dentro de uma situação de aprendizado, que você tem que aprender novas ferramentas, e você entra com essa ideia de que, sim, talvez eu não esteja tão bom agora, mas não é porque eu seja incompetente. Isso significa apenas que eu tenho que me esforçar mais e tenho que aprender mais. Logo, se você entra em qualquer tipo de processo de aprendizado, com foco não no julgamento, mas sim você ser melhor hoje do que você era antes, você consegue entrar no mindset de crescimento. Diante disso, uma dificuldade, ela não vai te deixar para baixo. Ela vai muito diferente, ela vai trazer motivação, porque você pensa, nossa, olha quantas coisas boas que eu posso aprender, olha quantas coisas que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. E assim você tem várias estratégias que vocês podem utilizar, mas o simples ajuste no mindset, ele pode fazer com que a sua motivação se torne muito maior. E você pode inverter a sua pergunta. Ao invés de você focar em tudo aquilo que você perdeu, você poderia focar: o que eu pude aprender com essa situação? Portanto, quando a gente pensa naqueles testes ali, o próprio mindset ele não precisa ser fixo. Uma simples forma de você mudar a sua mentalidade já significa que você já pode ter um nível de motivação muito maior. E tendo um desempenho um pouco maior, talvez esse sofrimento não seja tão grande. E a partir da dificuldade, você consiga, com essa mudança de mindset, pensar e ter maiores chances de pensar numa possibilidade de encontrar a solução. Então, eu agradeço a atenção de vocês e boa sorte para todos.